Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 10, diz que Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Todo-Poderoso Yahweh. Agora saberemos mais sobre Nirode, segundo as lendas dos judeus. Venham comigo, deixe seu like caso você goste do conteúdo, inscreva-se, aperte o dedo no sino para receber todo o conteúdo que eu posto novo, comente e compartilhe. O primeiro entre os líderes dos homens corruptos foi Nirode. Seu pai, Cuxi, casou-se com sua mãe em idade avançada. E Nirode, filho dessa união tardia, era particularmente querido por ele como filho de sua velhice. Ele deu a eles as roupas feitas de peles com as quais o Criador havia fornecido a Adão e Eva quando eles deixaram o paraíso. O próprio Cuxi obteve posse deles por meio de Cã. De Adão e Eva, eles desceram para Enoque, e dele para Matusalém, e para Noé, e o último os levou consigo para a arca. Quando os habitantes da arca estavam prestes a deixar seu refúgio, Cã roubou as vestes e as manteve escondidas, finalmente passando-as para seu filho primogênito Cuxi. Cuxi, por sua vez, os escondeu por muitos anos. Quando seu filho Nirode completou 20 anos, ele os deu a ele. Essas roupas tinham uma propriedade maravilhosa. Aquele que os usava era invencível e irresistível. As bestas e pássaros da floresta caíam diante de Nirode assim que o avistavam disposto nelas. E ele era igualmente vitorioso em seus combates com os homens. A fonte de sua força invencível não era conhecida por eles. Eles atribuíram isso às suas proezas pessoais e, portanto, nomearam rei sobre si mesmos. Isso foi feito após um conflito entre os descendentes de Cuxi e os descendentes de Jafé, do qual Nirode saiu triunfante, tendo derrotado o inimigo totalmente com a ajuda de um punhado de guerreiros. Ele escolheu Shinar como sua capital. Daí ele estendeu seu domínio cada vez mais longe, até que se elevou pela astúcia e força para ser o único governante de todo o mundo, o primeiro mortal a manter o domínio universal. Sua impiedade acompanhava seu crescente poder. Desde o dilúvio não houve pecador como Nirode. Ele moldou ídolos de madeira e pedra e os adorou. Mas, não satisfeito em levar uma vida ímpia, ele fez tudo o que pôde para tentar seus súditos a seguir caminhos perversos, onde foi auxiliado e incentivado por seu filho Mardom. Este filho dele ultrapassou seu pai em iniquidade. Foi o tempo e a vida deles que deu origem ao provérbio: dos ímpios sai a maldade. O grande sucesso que acompanhou todos os empreendimentos de Nirode produziu um efeito sinistro. Os homens não confiavam mais no Criador, mas sim em suas próprias proezas e habilidades, atitude a qual Nirode tentou convencer o mundo inteiro. Portanto, as pessoas disseram: desde a criação do mundo não houve ninguém como Nirode, um poderoso caçador de homens e animais, e um pecador diante de Yah. E nem tudo isso bastou para o desejo maligno de Nirode. Não suficiente para afastar os homens de Yah, ele fez tudo o que pôde para fazê-los prestar honras divinas a si mesmo. Ele se estabeleceu como um Deus e fez um assento para si mesmo, imitando o assento do Todo-Poderoso. Era uma torre construída de uma rocha redonda, e sobre ela colocou um trono de madeira de cedro, sobre o qual se erguiam um sobre o outro 4 tronos de ferro, cobre, prata e ouro. Coroando tudo, sobre o trono dourado, estava uma pedra preciosa de forma redonda e tamanho gigantesco. Isso lhe serviu de assento, e quando ele se sentou, todas as nações vieram e prestaram-lhe homenagem divina. A iniquidade e impiedade de Nirode atingiram seu clímax na construção da Torre de Babel. Seus conselheiros propuseram um plano de erguer tal torre. Nirode concordou com isso, e foi executado em Shinar por uma turba de 600 mil homens. A empresa não era nem mais nem menos que rebelião contra Yah, e havia 3 tipos de rebelde entre os construtores. A primeira parte falou: subamos aos céus e façamos guerra com ele. A segunda parte falou: subamos aos céus, levantemos nossos ídolos e prestemos adoração a eles lá. E o terceiro falou: subamos aos céus e os destruamos com nossos arcos e lanças. Muitos anos se passaram na construção da torre.
Atingiu uma altura tão grande que levou um ano para chegar ao topo. Um tijolo era, portanto, mais precioso aos olhos dos construtores do que um ser humano. Se um homem caísse e encontrasse a morte, ninguém notaria. Mas se o tijolo caísse, eles chorariam, porque levaria um ano para substituí-lo. Eles estavam tão empenhados em cumprir seu propósito que não permitiram que uma mulher se interrompesse em seu trabalho de fabricação de tijolos quando chegava a hora do trabalho de parto. Moldando tijolos, ela deu à luz seu filho, e amarrando-o em torno de seu corpo em um lençol, ela continuou moldando tijolos. Eles nunca diminuíram seu trabalho, e de sua altura vertiginosa, eles constantemente se atiravam flechas para o céu, que, voltando, eram vistas cobertas de sangue. Eles foram assim fortalecidos em sua ilusão e gritaram: matamos todos os que estavam no céu. Então o Criador voltou-se para os 70 anjos que circundam seu trono e disse: vá, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam uns aos outros. Assim aconteceu. Daí em diante ninguém sabia o que o outro falava. Um pedia argamassa e o outro lhe dava um tijolo. Com raiva ele jogava o tijolo em seu parceiro e o matava. Muitos pereceram dessa maneira e os demais foram punidos de acordo com a natureza de sua conduta rebelde. Aqueles que haviam falado, subamos aos céus, levantemos nossos ídolos, quando a torre inacabada, uma parte afundou na terra e outra parte foi consumida pelo fogo. Apenas um terço dele permaneceu de pé. O lugar da torre nunca perdeu sua qualidade peculiar. Quem passa por ela esquece tudo o que sabe. A punição infligida à geração pecaminosa da torre é comparativamente branda. Por causa da rapina, a geração do dilúvio foi totalmente destruída, enquanto a geração da torre foi preservada, apesar de suas blasfêmias e de todos os outros atos ofensivos ao Criador. A razão é que o Todo-Poderoso dá grande valor à paz e à harmonia. Portanto, a geração do dilúvio, que se entregou à depredação e odiou uns aos outros, foi extirpada raiz e galho, enquanto a geração da Torre de Babel, vivendo amigavelmente juntos e amando uns aos outros, foi poupada viva, em pelo menos um remanescente deles. Além do castigo, do pecado e dos pecadores pela confusão da linguagem, outra circunstância notável foi relacionada com a descida de Á à terra, uma das 10 únicas descidas que ocorreram entre a criação do mundo e o dia do julgamento. Foi nessa ocasião que o Todo-Poderoso e os 70 anjos que cercam seu trono lançaram sortes sobre as várias nações. Cada anjo recebeu uma nação. Israel caiu para o lote de Á. A cada nação foi designada uma língua peculiar, sendo o hebraico reservado para Israel, a língua usada pelo Criador na criação do mundo.